anulado do Vitor Roque por impedimento. O Mikael estava um pouco à frente na interpretação do PC. Segue encantado o gol do Vitor Roque. E uma sensação de que 2-0 foi pouco, ficou barato. Tava em outro mundo, Memphis. Hoje poderíamos e devíamos ter feito mais 2 ou 3 golos, mas não conseguimos. Quanto ao Olé, é normal. Afinal, que tínhamos que ganhar, nós ganhamos. Nós fizemos o Paulistão praticamente sem reforços. O nosso melhor jogador no Paulistão lesionou-se, nunca mais jogou até à data de hoje. São factos. Jogamos tão bem, ou melhor se calhar, do que hoje. A diferença é que as bolas não entraram. Que vem depois de um derby como esse, é o passe livre para sonhar. Mundial vamos ganhar também. Em cima do City, 3-0. Em cima de tudo, fazer a limpa ali, a limpa. Sabe como é que é a limpa? É Palmeiras, rapaz. Caioba, o meu comentário é que o Palmeiras jogou uma terceira rodada como se fosse uma final e jogou uma final como se fosse uma terceira rodada. Uma postura completamente diferente e você está perfeito. Ontem, nesse final de semana, o Palmeiras jogou para decidir, para jogar um clássico contra o maior rival e fazer a diferença. Na final do Paulista, estava meio que travado, jogando muito na bola aérea. Conseguiu aliar rendimento e resultado. E é isso que se espera de um elenco tão qualificado e um treinador de ponta como o Palmeiras tem. Boa, vou aproveitar para elogiar a matéria do Pedrinho. Pegou vários personagens ali do clássico e tiveram 2 episódios polêmicos, né? A gente vai mostrar aí para vocês. Vamos colocar aí na tela. A torcida do Palmeiras, num revide, aquela cabeça de porco que jogaram na Arena Corinthians, jogaram no sábado uma cabeça de galinha. O juiz viu, colocou na súmula ali 2 cabeças de galinha, na verdade, né? Então teve esse episódio da torcida e também tiveram cantos homofóbicos da torcida do Corinthians direcionados ao Ángel Romero, da torcida do Palmeiras, desculpa, né? Clássico torcida única, então vamos ouvir aí esse episódio. Bom, lembrando que atitudes como essa reforçam, né, a homofobia no futebol e pode gerar violência, morte, enfim. Queria que você comentasse, Caioba, em cima disso. E punição para o clube. É pouco inteligente você ter esse tipo de atitude. Tem várias formas de você se manifestar. A galinha, o Corinthians foi punido com portões fechados quando jogou a cabeça de porco. O grito homofóbico também está previsto o tipo de punição. Então você acaba prejudicando o clube. Não cabe mais esse tipo de comportamento. Exato. Boa, Caioba. Bom, então agora vamos falar de São Paulo e Cruzeiro. A gente vai mostrar... Jogadores de frente, Felipe Anderson caindo à direita, o Estevão com essa liberdade para atuar próximo dele, um pouco mais centralizado, ainda a ausência do Rafael Veiga. Esse cara que ficou fora quase que de uma temporada inteira e é muito importante para o Palmeiras, o Piquerez, voltando num ritmo muito interessante, é muito diferenciado esse lateral. Faz um gol importante que abre, de fato, o jogo para o Palmeiras, que encontrou um Corinthians desfalcado, é bem verdade, inclusive, ou principalmente, do seu goleiro, mas ainda assim não mostrou nenhum nível competitivo nessa partida na Arena Barueri. Corinthians que deixou a impressão boa para a torcida, ganhando o título do Campeonato Paulista, vencendo o primeiro jogo fora e depois segurando o outro jogo. O pessoal cobrou ali o Donelli. Mas para o Palmeiras eu acho que fica essa apresentação e essa impressão de que, de fato, o Abel ele vai encaixando as peças e dando tempo para esses jogadores se adaptarem ao que ele pede. Ontem, no sábado, perdão, ele não quis cravar, ainda teve esse gol do Vitor Roque anulado, ele não quis cravar que a melhora do Felipe Anderson foi condicionada ao lado direito, que é onde ele mais atuou, e nem que assim permanecerá. Ele só pontuou como algo, de fato, das 2 partidas. Mas vem jogando melhor. Mas vem jogando lado direito, muito não vem? melhor. O Paulinho entrando também e ganhando o ritmo de jogo. Vai ser um jogador muito importante. O Abel vai ter muitas opções lá na frente, porque volta Maurício, volta o Veiga. Ele ainda tem o Facundo como opção. Vai perder o Estevão no meio do ano, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E o Corinthians precisa de mais entrega, de mais entrosamento, mesmo com as ausências. O Memphis quase não apareceu no jogo, enfim. Foi muito distante a apresentação do Palmeiras e a apresentação do Corinthians, um muito acima, o outro muito abaixo. Sem nenhuma piada,
como o Galvão, que, aliás, tive a honra de trabalhar com ele muito tempo. Mas o Corinthians lembrou o Santos. Não jogou nada. Foi o contrário. Não jogou nada. Se for como O Santos não jogou nada e o Corinthians também não jogou nada, hein? Sim, foi. Certo ou tô errado? Passou um carro por cima do Corinthians no sábado, né? Especialmente aqueles 20, 25 primeiros minutos, o Palmeiras entrou com muita intensidade. O Palmeiras tinha uma dívida, né? Da final do Campeonato Paulista, dos 2 jogos da final do Campeonato Paulista. Precisava dar um retorno para o seu torcedor. O Corinthians talvez tenha entrado um pouco mais relaxado nesse jogo. E o Palmeiras não deu chance. Fez mudanças táticas, teve adaptações, novidades. A gente já tinha falado sobre o Estevão mais por dentro e o Felipe Anderson mais pela direita. No jogo com o Cerro Porteño já começou a acontecer isso. Mas eu acho que o grande diferencial foi a intensidade. O Palmeiras não deixou o Corinthians respirar no início. Depois que abriu vantagem, aí mudou a sua estrutura, né? Passou a jogar um pouco mais atrás, explorando velocidade. No segundo tempo poderia ter feito mais 2, 3 gols, não seria nenhuma injustiça se isso tivesse acontecido. Teve bola na trave, teve gol no lado. Fez o que quis no jogo, montou a sua estratégia, executou e ganhou sem que o Corinthians pudesse respirar do outro lado. Como cantaria a arquibancada, né? Só deu Verdão. Porque, e do ponto de vista do Corinthians, não se joga um derby assim, né? Por mais que você esteja relaxado porque ganhou o título, mas é uma bola cantada que o Palmeiras estaria mordido. O Corinthians ficou devendo, pelo menos, competitividade. Uma finalização. O Corinthians vai chutar uma bola no acréscimo do segundo tempo, pelo pé do Hugo, que havia entrado no lugar do Bidu. O Matheus Donelli, contra ele, a torcida está falando que é chama-gol, que toma gol de fora da área. E a favor dele, a gente pode dizer que se não fosse ele, era mais. Ele pegou fez pelo umas menos 2 ou 3 bolas. defesas. As imagens... antes do gol do Piquerez, né? Mas o segundo gol, você não achou que ele poderia ter... que era uma bola defensável? Era de muito longe, defensável, mas tinha gente na frente. Enfim, não é o goleiro para o futuro do Corinthians. Isso... acho que até ele sabe. Mas eu acho que tem uma grande diferença. O Hugo, que é o titular, e com todos os méritos, né, que tem sido muito importante para o Corinthians, de vez em quando toma gols também defensáveis. Toma. Sim, mas também de vez em quando pega pênalti. Quando ele não pegou na vida e que eu acho que dificilmente vai pegar. Tudo bem, mas assim, aí você pega e você... O Corinthians não tem outro goleiro. O Hugo está machucado. O goleiro é Donelli. Não vai contratar ninguém. Não vai pegar lá o Courtois e colocar na reserva do Hugo. Não tem isso. Eu achei que ele foi bem no jogo. A realidade é essa. O segundo gol, tenho dúvida. Talvez fosse defensável. Tem dúvida. Então, se a gente pegar... A questão toda é que você já coloca uma nuvem de chuva em cima do goleiro. Não tô Porque se fosse o Hugo a tomar esse gol, ninguém ia falar nada. Um chute de fora da área que foi forte foi bem no cantinho. O Hugo falhou em pré-Libertadores. Sim. Falhou. E ninguém fala nada quando ele falha. Ele falha porque faz parte da vida do goleiro. Quando sai o Rafael e entra o Jandrei. Ou tem bola que nem é defensável mesmo. Na minha visão, a gente tem que falar, com todo respeito, mas tem que falar quando qualquer goleiro falha. Se o Courtois falha, a gente fala. Você até fala... Por exemplo, o Courtois, já que eu citei, você citou também. Tomou 2 gols de falta... em chutes violentos de longe e que ele não chegou nem perto da bola. Alguém falou assim, poxa, esse Courtois não serve para o Real Madrid. Não, ninguém falou aqui que o Donelli não serve. Não. Ninguém está falando isso. Você acabou de falar que não é um goleiro para o futuro do Corinthians. Também acho que o goleiro é o Hugo. Mas assim, o que acontece é que é uma pressão absurda. Sabe que não é. É uma pressão absurda e eu acho que isso joga contra o próprio Corinthians. Não, mas porque assim, não vai ter outro goleiro. O goleiro reserva ele. Enquanto o Hugo não voltar, vai jogar ele. Aí não adianta ficar fazendo, ele falhou aqui, falhou ali, ele não presta, então não sei o quê. E o próximo jogo? Ele vai entrar como em campo? Não, a derrota não passa por ele. As imagens mostram. O primeiro gol sai depois que ele faz uma grande defesa, tem o escanteio. O segundo gol sai depois de um chute na trave do Felipe Anderson no nariz dele. O segundo Tem também a liberdade para os caras chutarem também, né? O segundo tempo começa com uma cabeçada no travessão dele. Ele faz uma grande defesa numa bola do Estevão, que ali podia ser a bola do Vitor Roque também, se eu não me engano, que ele defende. Também teve o lance do Vitor Roque. Então, uma situação do jogo, são os 2 gols que ele tomou de longe. Ele não tem culpa nenhuma na derrota. Na verdade, ele é responsável pelo Corinthians não ter sido goleado. Claro. Mas o segundo gol, eu estou dizendo, era uma bola que o grande goleiro poderia ter feito a defesa ali. Poderia ter feito melhor. E ele também. Junto à trave, gente. É aquela diferença entre o gol. Talvez tivesse muito coladinho adiantado. na trave, olha só.
Mas muito coladinho na trave. Também, né? Salto atrasado, não tem como. Tá saltando atrasado. Ele tá saltando na hora que a bola já foi. Temos uma tela do Paulinho, falamos muito do Donelli. Tela do Paulinho, o palmeirense quer saber. E aí, o Paulinho? Jogou pouco tempo, mas vamos dar uma olhadinha nos números. Finalmente, a esperada estreia, né? Ações com bola, 2 na área rival, 1 finalização, 1 duelo vencido, 1 falta sofrida, entrou aos 76 minutos. Tá bom, tem gente que joga 90 não faz isso. Ah, é? Tem muito time por aí. Ele entrou no primeiro lance, ele já ia fazendo gol. Ele consegue passar por 2, entrar na área, acabou se enrolando ali na sequência da jogada. Mas é um jogador especial. É um jogador especial e... Vai ajudar muito. Esse vai ajudar. Vai? Esse vai ajudar. E entrou numa situação Esse lance boa que eu falei, do jogo, né? O Donelli sai e tira a bola. Placar controlado, um momento ideal para ele entrar. Não entrou como salvador da pátria. Para essa transição... Tem o nervosismo dele, né? Tem a maneira dele de se comunicar, que é sempre uma maneira de buscar o conflito, de buscar o embate com quem está fazendo as perguntas, mas, ao mesmo tempo, ele vira e mexe, ele fala bastante de futebol. Ele, por exemplo, fizeram uma pergunta para ele, que foi a última da coletiva, que foi justamente sobre o Felipe Anderson jogar na direita e tal. Aí ele ficou muito irritado, tanto que ele levanta e vai embora quando ele termina de responder. Porque era uma questão que as pessoas estavam colocando, né, dele botar o Felipe Anderson pela direita e dar mais liberdade para o Estevão. Ele faz dar certo e ele não quer dar o braço a torcer, que ele fez algo que as pessoas falam. E ele fala assim, não, o Felipe Anderson está ali porque não tem o Veiga. Ele dá a entender o seguinte, quando o Veiga voltar, eu vou tirar o Felipe Anderson do time. Pô, se ele estiver jogando bem por ali, por que você vai tirar? Mas é por isso que, para mim, essa resposta dele é um indicativo de que nem o Estevão tem esse lugar cativo nesse setor meio direito, sabe? Eu tô com o Gênio. Para mim, o Paulinho bem ou no lugar do centroavante, o que eu acho que pode acontecer poucas vezes, porque vejo o Paulinho também com essa liberdade do lado esquerdo entregando mais para o time e tendo alguém ali para acompanhá-lo, como foi Paulinho e Hulk. Para mim, esse setor da direita, ele ganha mais essa competitividade com o Felipe Anderson, com o Estevão, com o Veiga e com o Maurício voltando. Porque ontem ele fala, perdemos o nosso melhor jogador do Campeonato Paulista. E isso impactou na equipe. Ele é muito claro ontem quando ele fala sobre o Maurício. Então, o Maurício também é um jogador que entrega. Não é um jogador que você vai deixar no banco de reservas 3, 4 jogos e não vai utilizar. Eu acho que aumenta a competitividade, por isso, para mim, ninguém ali tem cadeira cativa. Cadeira cativa, porque eu lembro que no ano passado... Para mim, nem mesmo o Estevão. Não no Paulista desse ano. O Paulista do ano passado, o Flaco Lopes era um destaque. E depois perdeu espaço. E o Palmeiras foi campeão com o Flaco Lopes. E merecidamente perdeu espaço, né? Ele então, deixou de render. O cara fez gol no Paulista, não quer dizer que vai ser titular o ano inteiro. Não é que o Abel tirou, ele passou a não render e aí o Abel tirou. E eu acho que de todos que a gente falou... Então, o Estevão passou a não render pela direita, mas é um jogador com uma qualidade absurda que a qualquer momento ele desequilibra uma partida. Mas aí ele passou a não render porque estava manjado o tipo de jogo lá, né? Ele pode entregar em outras posições como entregou. Eu acho que de todos o menos consistente até agora é o Felipe Anderson. A amostragem ainda é pequena. Desafio. Tem um desafio para todos aqui, inclusive para mim. Mas eu já confesso... Não, é para todo mundo, mas eu estou incluído aqui. Eu já confesso que eu tenho dificuldades para explicar. Então, nós vamos mostrar o lance agora. A saída de jogo do Corinthians, que virou até meme aí. O desafio é explicar o que o Memphis Depay queria com isso. Quero ver quem consegue. Eu não consigo, eu já confesso aqui. Isso aí é o seguinte, até hoje, até o começo desse jogo... Peraí. Professor, tem a resposta? Você tem? Tem uma então vai. suposição. Diria Renato Aragão, um supositório. Tem uma suposição a respeito. Até hoje, a gente falava de uma maneira metafórica a história de entregar a bola ao adversário. Quando nós falamos, Saiu da metáfora. Saiu da metáfora. Materializou-se. Até hoje, quando a gente falava isso, é claro que a gente não queria dizer tó a bola com o próprio pé, ó a bola para você. Era esperar para atacar. A segunda parte, o Corinthians não fez no jogo inteiro. Porque se você faz isso com essa intenção,
Imagina toda a saída de jogo fazer isso. Você vai marcar. Peraí, mas não entendi. Qual é a explicação, então? Ele quis dar a bola pro Palmeiras? Não, a primeira parte Ele é errou o essa. chute. Dá a bola pro Palmeiras pra gente... Tem aquela expressão, bater o escanteio e cabecear? É isso, tá? Ele tentou lançar pra ele mesmo. Porque Ele dá um bicão pra frente e sai correndo. Ele sai correndo, exatamente. Ele dá, então vai. Sabe aquela coisa? Faltou a segunda parte, como diria o nosso querido Odinei, alguém faltou ao ensaio. No caso, os outros 10. Não tinha como chegar nessa bola. Ninguém ia conseguir chegar. Não é ele. Não tinha ninguém do Corinthians lá. Não tinha como chegar ninguém, qualquer um dos outros 10. Aí eu acho o seguinte... Então, cadê o time? O Gandula ali, olha lá o Sim, Gandula. aí o pessoal vai chegando aproveitando. Tá, mas aí a questão é o segundo momento. Porque a gente está cansado de ver, né? Fazendo que jogos de futebol internacional. O que você pode fazer aí? Recua para o zagueiro, aí sobe os atacantes e aí o zagueiro faz esse lançamento. Ah, sim, exato. Entendeu? Se aí se não tiver ninguém, se perder a bola, beleza, sobe todo mundo para fazer a marcação alta. É uma estratégia você subir para fazer a marcação alta lá no campo de ataque e tentar dali interceptar. Mas você lançar para ninguém é raríssimo, eu não lembro. Porque normalmente você lança sabendo que tem um centroavante lá, ele não vai segurar a bola, mas tem um centroavante. Tira a bola daqui e, ele perdendo, a gente sobe para marcar alto. Mas você manda para ninguém. Me lembrou E no primeiro lance do jogo, assim, é uma estratégia que não faz sentido. Estou longe de ser um expert em futebol americano, mas me lembrou uns lances de futebol americano, que o cara dá um chutão mas assim. Mas aí a regra é outra. Sai correndo. É o início da jogada. É o início Para ganhar jardas? Porque você pega a bola, você está no seu campo de defesa, você joga lá na frente para o time adversário pegar e aí você tem que impedir que o time adversário corra. É como funciona, é o início da posse, né, de uma das equipes. Mas no futebol, soccer, não tem isso, não tem como... É isso aí, galera. A vitória do Verdão, importante. Flamengo e Palmeiras lideram o Campeonato Brasileiro por saldo de gols, né? O Flamengo lidera, eu acho que por saldo de gols. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, na classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez 5 gols, o Palmeiras fez 4 gols. Será que é porque saldo não é, né? O Flamengo tem 3 de saldo. O Palmeiras tem 3 também. Os dois têm 3 de saldo, só que o Flamengo marcou 5, né? E o Palmeiras marcou 4. Deve ser isso aí, né? Apenas o saldo de gols aí que separa Flamengo e Palmeiras na liderança. Os únicos 2 times que conseguiram somar 7 pontos em 3 rodadas, né? Geralmente a gente tem ali times que na terceira rodada venceram 3 partidas. Esse ano aqui não foi assim, não. Esse ano tá bem equilibrado. Inclusive o Inter, né, que era um dos favoritos também ao título, tá apenas com 5 pontos. O Inter tem 2 empates e 1 vitória. É o único time que não perdeu ainda no ano, né? O Inter tem 14 jogos sem saber o que é uma derrota. Fluminense e Vasco estão... Fluminense, Vasco e Juventude, né? Estão acima do Inter ainda na tabela do Campeonato Brasileiro, para a gente ter uma noção aí de como que é o começo, né? Já Fluminense, Vasco, Juventude vão voltar para baixo ali. Cair aí bastante de produção. O Fluminense ganhou do Santos ontem no apagar das luzes, né? Um gol meio contra. Aí essas coisas acabam acontecendo às vezes e deixa o time em uma posição diferente da que é a realidade deles, né? Pelo menos agora no início do campeonato. E isso acontece muito no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Palmeiras, quarta-feira agora, jogo contra o Inter. Duelo de titãs aqui, né? Quem vencer aí, se houver um vencedor, né? Eu acredito que os 2 times vão tentar empatar, vão tentar um empate. E se houver um vencedor, pode haver até um descolamento, caso o vencedor seja o Palmeiras.